crianças, sejam muito bem-vindos a mais uma história do nosso quadro. Que história é essa? Bom, no episódio de hoje a gente vai contar algo muito triste que aconteceu. Vamos descobrir o que é? Quem lembra de quem a gente está contando a história? Isso mesmo, de Davi e Saul também, né? Aqui, ó. Davi, lembra? Davi o azulzinho, Saul o verdinho. Né? No último episódio, os filisteus estavam indo atacar os israelitas e o exército de Saul. Pois bem, a nossa história vai continuar daqui, tá bom? A Bíblia conta que o exército de Saul... Olha aqui, tá aqui todo o exército de Saul. Foi até o Monte Gilboa e lá a batalha começou. Dos israelitas e dos filisteus. Deixa eu pegar os filisteus para vocês verem, gente. Olha os filisteus. Robustos, esses filisteus, né? Mas aqui a força do exército de Israel está em Deus, crianças. Em Deus. Bom, muitos israelitas foram mortos ali, viu? E o resto fugiu. Foi uma batalha difícil, criançada. E assim como Deus tinha dito, os filisteus, o que eles fizeram? Eles cercaram Saul. Cercaram Saul. Tá lá, Saul bem no meio. E os seus filhos. Deixa eu pegar os filhos de Saul. Peraí, tá aqui Saul. 3 filhos. Aqui eles. E o que eles fizeram? Eles mataram eles, criançada. Era Jonatas, Abinadab e Malquissua, os filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul. E assim morreram naquele dia Saul e os seus 3 filhos. Agora, coitados dos filhos de Saul, né? Principalmente Jonatas, criançada, que acabou morrendo por conta da teimosia do pai. E foi um dia muito triste para os israelitas. Os filisteus, eles invadiram as casas, entraram com tudo, roubaram muitas coisas. Nossa, que difícil. Bom, depois que Saul morreu, Davi, vamos tirar então o pessoal daqui, né? Saul morreu, saíram os 3 filhos pra cá, vamos sair filisteus pra lá. Ok, pronto. Depois que Saul morreu, Davi estava em Ziclag. E no dia seguinte chegou um moço que vinha do acampamento de Saul. O moço, ele foi até o lugar onde Davi estava. Cadê o moço? O moço ajoelhou e encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Olha isso, hein? E ele disse: o nosso exército fugiu da batalha e muitos dos nossos homens foram mortos. Saul e o seu filho Jonatas também morreram. E Davi celebrou, crianças? Não. Davi, ele ficou muito triste, sabia? A Bíblia conta que Davi rasgou as suas roupas em sinal de tristeza e todos os seus soldados fizeram o mesmo. Choraram e lamentaram, jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas, por Israel, o povo de Deus, porque muitos deles tinham sido mortos na batalha. Ai, então que triste, hein, crianças? Você vê que Saul, ele insistiu em não ouvir a voz de Deus. E olha que final de vida triste que ele teve. Saul morreu. Triste demais. Agora já Davi, que foi um homem que sempre escolheu ouvir a voz de Deus, em colocar diante de Deus aquilo que ele ia fazer. Olha como ele foi honrado e tudo o que aconteceu. Davi saiu daquela cidade e Deus mandou ele de volta para a terra dos israelitas. E o que ele fez? O que Deus fez? Ele fez de Davi rei de uma cidade chamada Hebrom.
E ele foi com seus homens, com as suas esposas, e lá ele começou o seu reinado. Finalmente a gente chegou nessa parte da história, hein? E o que houve com Israel, crianças? Agora, o que houve com Israel? Quem virou rei de Israel? Essa é uma história que a gente vai descobrir no próximo episódio. Agora, criançada, o que a gente pode aprender com essa história, hein? É uma história triste. Infelizmente, pela desobediência de Saul e de todo o povo de Israel, a família de Saul, eles acabaram sofreram bastante com isso. E Davi sabia bem que Saul, em algum momento da história, ele tinha sido ungido rei. Por isso Davi nunca tocou nele. Mas ao contrário, Davi, ele confiou no Senhor. E mesmo sendo perseguido diversas vezes, ele sabia que quem estava guardando ele, criançada? Deus. Deus o guardava. E que no momento certo, ele seria declarado rei de Israel. Criançada, a gente precisa confiar em Deus. A gente precisa saber que Ele cuida de nós. Deus, Ele tem promessas para nós e para as nossas famílias. Mas a gente sempre tem que buscar a orientação dEle em tudo o que a gente faz. Ao invés de a gente querer fazer tudo do nosso jeito, sabe? A gente acaba cometendo uns erros, né? Então a gente faz o quê? A gente vai e coloca diante de Deus. E deixa Ele fazer da maneira dele. E o nosso versículo de memorização de hoje, qual é? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Jeremias 29:11. Ai, eu adoro esse versículo. Criançada, que coisa tão boa estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante. Um beijo enorme no coraçãozinho de cada um e até a nossa próxima história do nosso quadro Que História é Essa? Beijo!